Felipe, o que a gente percebe é que a situação está se tornando mais grave e é interessante como ele coloca uma data de início dessa nova fase de manifestações. Ele faz bem uma diferenciação entre o que aconteceu depois do segundo turno e o que estaria acontecendo agora. Ele faz essa diferenciação. Você concorda com isso? Olha, mas não ficou muito claro para mim ainda, e espero que ele esclareça, e a PRF esclareça, e as investigações tragam à tona, por que esses bandidos, né, porque aqui a gente está falando de um núcleo mais específico, quem ateia fogo em carreta, como a gente viu hoje, quem faz miguelito ali, que são aqueles pregos para furar pneu na estrada, quem taca bomba, rojão, aí já é um outro patamar, né? A gente não está falando de manifestação. No começo já era difícil de falar em manifestação, quando havia gente ali querendo contestar o resultado eleitoral, bloqueando estradas e atrapalhando os seus compatriotas. Agora é um novo patamar de transgressão. Essas pessoas que estão praticando esses atos, que ele próprio considera terroristas, e a PRF de Santa Catarina falou que lembram os black blocs, essas pessoas têm pautas políticas, é isso que não ficou muito claro. Algumas já foram presas. Então, essas pessoas estão sendo interrogadas, o que elas estão dizendo, por que elas estão cometendo esse tipo de crime? Porque é de crime que a gente está falando. É em nome de um movimento que quer evitar a posse do presidente eleito ou a diplomação no final de dezembro. São essas distinções que precisam ficar claras aqui para a gente, do ponto de vista jornalístico e até no aspecto político. Agora, é claro que a gente fica muito em dúvida a respeito da atuação da Polícia Rodoviária Federal ao longo das últimas semanas, e dado que o seu chefe é alvo de investigações, no sentido de que não houve um corpo mole, uma omissão, para que se chegasse a esse estado, é muito triste, muito lamentável que aquilo que começou como pessoas revoltadas politicamente, partindo para alguns atos de transgressão, chegue nesse nível de vandalismo. E a gente viu isso acontecer, já que a PRF de Santa Catarina fez essa analogia com os black blocs, na jornada de 2013. Quer dizer, você tem uma manifestação ali com um caráter político originário, e aí ela vai intensificando o seu patamar de vandalismo, com depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio privado, até alguém soltar um rojão e matar um cinegrafista. Então, assim, é muito grave o que aconteceu nas últimas semanas, e as explicações ainda são tremendamente insuficientes. O Manuel Fernandes está aqui no nosso estúdio hoje. Ele é jornalista, diretor da consultoria digital Bytes. E é interessante você ter falado logo no começo do programa que vocês fazem um monitoramento das redes sociais, vendo a percepção das pessoas, como elas estão entendendo ou participando, ou concordando ou negando dos temas que estão acontecendo. Especificamente sobre essas manifestações. É claro que todo mundo tem direito de se manifestar, mas muitas dessas manifestações, neste momento, têm um caráter claramente golpista. E agora, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, quase que terrorista. As pessoas, como é que está o movimento de apoio ou condenação dessas manifestações? Vocês conseguem perceber isso nas redes, Manuel? Então, Márcio, vendo aqui o que o Cristiano da Polícia Rodoviária Federal colocou, me impressiona porque é o seguinte, eles prenderam 11, identificaram 50, mas não tem um padrão. Porque já é possível, isso que o Felipe colocou é importantíssimo. Você tem que ter um padrão, tem que entender de onde é que vem, toda a cadeia, onde é que está vindo, para identificar qual é esse padrão. E o que está me preocupando muito é que na aproximação da posse, eu estava vendo aqui, num dos sistemas da gente, está acontecendo dentro hoje, agora, neste momento, dentro do Google Brasil, uma busca sobre greve de caminhoneiros no Chile. Vale lembrar que quando o atual presidente do Chile, na primeira semana que tomou posse, ele teve uma greve de caminhoneiros lá. E houve também, na crise do Allende, uma nova greve. Então, as pessoas começando a buscar informação sobre uma greve de caminhoneiros no Chile, talvez tentando fazer uma relação direta com o que aconteceu. Assim, e aí eu vejo a Polícia Federal, assim, porque o setor de inteligência mapeou, olhou, sim, mas tudo bem, mas qual o padrão? Como é que se faz? E outra coisa, pode ter todo o direito de defesa, de protestar tudo. Fechar a rodovia não pode. E tem que entrar lá alguém fazendo isso. A gente viu isso logo depois então, do segundo turno. Então, o apoio, o que é que acontece em relação ao apoio que você colocou? Como a pressão contra os apoiadores desse grupo é muito alta,
eles saíram das redes públicas e estão em redes que a gente chama de redes subterrâneas. E isso está acontecendo em grupos do WhatsApp, em buscas dentro do Google, a gente consegue enxergar dentro do Google para onde vai, porque esse fluxo de informação, quando você pressiona, ele não some. Né? Tem uma frase lá do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Vereza, quando você joga o sertão para trás, o sertão volta pelos lados. Então, assim, não é tão simples assim. Então, esses grupos estão muito atuantes e eu acho que vai acontecer algo mais grave nas próximas horas, eu acho. Raquel. Mas eu acho que precisam ficar claras algumas coisas. Nós não estamos falando de manifestações golpistas ou não. Nós não estamos falando mais, ali no caso do Mato Grosso, de bloqueio de estrada, o que já é ruim. Nós estamos falando de incêndio de caminhão, incêndio de posto de pedágio. Nós estamos falando de tiro. É disso que nós estamos falando. A Polícia Rodoviária Federal, Cristiano Vasconcelos, acabou de falar isso para nós, de nos relatar, e é essas imagens que a gente está vendo. Nós estamos falando de atos terroristas. A pergunta que o Felipe fez, o que eles querem, foi exatamente o que eu perguntei para o vice-governador Otaviano Pivetta, que está diante dessa situação. Eles não sabem responder. Ele me disse o seguinte, falou, olha, a situação saiu de controle, no sentido dessa movimentação. Ele falou, Mato Grosso precisa entender que tem 1,5% dos votos, portanto, não vai mudar a eleição. Só que a percepção dele, e o Pivetta já foi prefeito ali de Lucas do Rio Verde, que está ali no coração da BR-163, conheço bem aquela região que é onde estão acontecendo essas manifestações, a percepção dele é que não é mais uma coisa assim da base do agronegócio, porque o agricultor, ele não vai botar fogo, e nem o caminhoneiro, no seu próprio patrimônio. E é isso que a gente está assistindo. Isso não acontece. Os relatos que eu estou recebendo e os áudios que eu estou recebendo é de caminhoneiro sendo prejudicado, de agricultor sendo prejudicado. Nós estamos falando, eu acho, neste momento, por todos os relatos que a gente vê das autoridades, da polícia, de agentes infiltrados e realmente dispostos a gerar uma enorme confusão. E a gente não sabe ainda, isso é uma coisa para a investigação de dizer, qual a relação desses agentes com eventuais pessoas ligadas às redes bolsonaristas que ainda apoiam o presidente Jair Bolsonaro, que não se conforma com a derrota até agora. Daí é fundamental continuar acompanhando essas investigações.